Fala galera do YouTube, tudo bem? Eu sou o João da Info, sou jornalista barra tipster, produtor de conteúdo para o universo das apostas. E você que não me conhece, por favor, tente assistir pelo menos 5 minutinhos do vídeo. Aqui a gente fala sobre as análises de futebol através das odds, tá ok? A ideia é compartilhar o que eu penso sobre o jogo, sobre a odd, e espero o retorno de vocês, seja com comentário, com like, tá? Com uma crítica, fiquem à vontade. A gente aqui se ajuda. O network do mundo das apostas é tão difícil, cara, apostar e ser lucrativo, que quanto maior o network, melhor. Tá? Eu preciso ouvir o que vocês pensam sobre o Atlético Mineiro, alguma visão sobre o Bragantino, sobre o Flamengo, sobre o Inter, sobre a odd do Mirassol, informação sobre o São Paulo, sobre o Grêmio, sobre o Botafogo. É assim que o mundo gira. É assim que a gente tenta ganhar das casas de apostas de um universo tão difícil e que eles têm a vantagem matemática nas mãos, porque eles precificam tudo através das estatísticas e é disso que a gente vai falar aqui de Brasileirão. E eles têm o juice, que é aquele desconto sobre a matemática. Tá? Então, por exemplo, se o jogo é sem empate para o São Paulo e Santos, odd 2 para cada um, a casa põe 1,83 para cada um e já está comendo 17% sobre nós. Tá fazendo assim com a nossa cabecinha. E aí, no longo prazo, 17%, 17%, 17%, 17%, 17%. Eles estão milionários, trilionários, estão andando de limusine aí, e a gente tudo quebrado no meio da rua, jogado, estraçalhado, carcomigo, porque o Flamengo não ganhou do Corinthians. Tá? Então, aqui, meus amigos, a gente precisa ter gestão de banca, tá? Calma, e Brasileirão é muito difícil. O recomendado é não sei apostar, quero brincar. O recomendado para você não perder dinheiro, inclusive, é nem aposte. Tá? Nem aposte. Agora, se você quer apostar todo dia, você precisa, no mínimo, entender de longo prazo, no mínimo, ter gestão de banca. Tá, ok? E é isso que a gente vai falar aqui no vídeo do Brasileirão. Vou procurar tentar fazer vídeo para vocês toda rodada, tá? Toda rodada eu faço do futebol europeu. O Brasileirão é um campeonato que eu menos domino, porque eu menos assisto jogos, mas como eu tenho ficado mais tempo no Brasil, o fuso horário me beneficia. A primeira rodada eu já vi muita coisa e eu vou tentar me aproximar de vocês com o conteúdo do Campeonato Brasileiro. Por isso, roda a vinheta. Todo mundo tem que fazer essa dancinha assim, ó, como se fosse um vaqueiro, tá bom? Beleza, meus amigos, vamos lá. Brasileirão da Série A. Eu costumo falar assim para meus amigos, tá? Você quer apostar uma vez na vida? Flamengo e Corinthians final da Supercopa. Você quer fazer uma aposta na vida? Uma aposta na vida? Uma. Pra sair? Jogar R$1 bilhão. Pá. Vai no Flamengo pra vencer. Pagando 1,50. Vai ganhar 500 mil. Uma aposta na vida. Por quê? Porque tua chance é maior de grinzar. Tá? Só que ter a chance maior de dar green não significa que a aposta tenha valor. Tá? Então, eu quero que vocês raciocinem a estrutura desse conteúdo começando por aí. Tá? 1,45 do Flamengo contra o Internacional. Eu posso falar para vocês, eu acho isso aqui justo. Aliás, eu acho justo 1,57, tá? Mas a gente vai chegar lá. 1,45 para o Flamengo vencer o Internacional. Se eu estou falando de 1,45, vocês peguem a calculadora de vocês, tá? Divide 100, que é o 100% por 1,45. Você está falando de 70% de chance de acerto, próximo a isso. Agora vocês entenderam o porquê que eu estou te falando que se você vai fazer uma aposta só, é melhor você apostar no Flamengo para vencer? Porque você está diante de 70% de chance de acerto. Tá? Só que, se eu estou falando para vocês que eu acho justo 1,57, eu estou falando que o justo é 63% de chance de acerto e não 70%. Só que quando eu falo para vocês que o Flamengo não tem valor porque eu acho justo 1,57, automaticamente eu estou falando também que a chance de green do Flamengo vencer é maior do que 50%. É mais provável. Tá me entendendo? E aí, se eu quero apostar todos os dias, em todas as rodadas, ou no mínimo conhecer sobre valor, tá? E estar dentro desse mercado, eu preciso ter a minha análise sobre a odd, eu preciso ter minha análise de valor. Por quê?
Porque eu não estou olhando para essa aposta só para hoje. Eu estou olhando para fazer ela em um universo de 1 trilhão de vezes. Tá? E quando eu estou fazendo em apostar 1 trilhão de vezes, eu preciso buscar as minhas apostas que eu acho que tem valor. Tá? Então eu volto na produção do meu conteúdo do Flamengo contra o Corinthians na final da Supercopa, onde eu fiz um conteúdo falando, pô, eu acho que quem tem valor da final é o Corinthians, eu vou apostar no Corinthians, o Corinthians é que tem valor. Porque eu aposto em ambientes de finais, sempre que eu acho valor, em milhares, em Copa do Mundo, em Libertadores, em Champions League, em Supercopa do Brasil, em Copa Verde, em Copa Betânia, em final de Kings League, em o caralho, a porra toda e tal, não sei o que, sei lá. E eu preciso ter minha análise sobre valor. Então, quando eu falar, o Corinthians tem valor, eu tenho que olhar para aquele jogo num universo de 1 trilhão de vezes. Tá? Mas é claro que o Flamengo sempre vai ser mais provável de vencer. Agora, se você apostar todos os dias na vitória do Flamengo da sua vida, porque você é flamenguista, você é amante de futebol, ou você é lunático, você perderá dinheiro. Se você apostar todos os dias da sua vida que o Flamengo vai ser porque você perderá dinheiro. Eu fiz um conteúdo provando a vocês que a odd do Brasileirão em que o Flamengo ganhou e triturou todo mundo no ano passado, a odd média dele foi 1,61, ou seja, já está abaixo da odd média que resultou, e não é nem green, tá? Odd média, resultou em trocação. Se você betou em 61 em todos os jogos do Flamengo na temporada, você ficou no 0-0. Tá? Você tem que ter pegado 1,70 e pouco ou mais do que isso para começar a ter um lucro, e mesmo assim, baixo. Para ter um lucro significante, ela precisa ser uma odd 2 ou mais. E abaixo disso, você deu dinheiro para casa, na média. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente deixa um pouco o clubismo de lado. Aliás, a gente deixa um pouco não. Tá? Eu sou torcedor do São Paulo, eu sou apreciador do Santos, por ser a minha cidade de origem, e por ser um amante do Neymar. Eu gosto do Flamengo, eu postei no Flamengo na final da Libertadores. Pelo conteúdo, para a torcida do Flamengo, no meio da torcida do Flamengo, Jovem Flá, tamo junto. E eu não sei nem dizer assim, mas nós estamos juntos do mesmo jeito. E eu faço muita aposta sem valor também, faço por palpite, faço bingos, faço muitas coisas, mas eu tento sempre posicioná-los. É o objetivo principal aqui do meu conteúdo, beleza? E a gente vai hoje falar de Brasileirão com este prefácio e falar do jogo a jogo. Gostaríamos de informar, isso aqui eu sempre aceito sem ler, meu amigo. Você pode mudar o que você quiser do regulamento aí, que eu estou aceitando. Tá? Ah, João, tiramos 0,1 das odds. Aceito. Eu quero apertar. Brasileirão da Série A, na Novibet e na Betano. E começaremos falando sobre Bragantino e Atlético Mineiro. Antes, eu tenho um projeto sobre apostas em todos os jogos do Brasileirão. Semana passada ele começou. Siga nos meus conteúdos, vou deixar um link de um bingaço louco aí para vocês. Siga nos meus conteúdos, nos meus canais de Telegram e de Instagram, porque a gente fala sempre de Brasileirão, de Série A. Série B é bem difícil. E eu gosto de posicionar vocês pelo seguinte: enquanto a maioria de vocês analisa os jogos através dos times, e eu acho isso lindo, tá? E eu acho isso lindo. Mas eu não acho isso a única coisa que vocês devam fazer. Vocês precisam respeitar os números e a matemática também, apesar disso não ser o primordial do meu conteúdo. No Brasileirão eu tenho algo a mais sobre matemática. É onde eu mais respeito a matemática. Só que a primeira rodada costuma ser difícil das casas precificarem, então nós usamos basicamente matemática. E eu queria chegar para vocês nisso. Vocês lembram na primeira rodada do Brasileirão? Eu vou deixar aberto aqui o Brasileirão da primeira rodada, tá? Tá aqui. E nós vamos começar a falar sobre números aqui, mostrando para vocês o Brasileirão de 2025, que é esse aqui. 380 jogos, 959 gols, média de 2,50. Por exemplo, vamos ver aqui, vitórias do mandante, 191, metade dos jogos. Metade dos jogos seria odd 2. Tá? Mandante, 2024, 2,44 de média, vitórias do mandante, 180. 2023, vitórias do mandante de 180 para 178. Cara, não adianta você discutir. A matemática, ela quase sempre é igual nas edições do Brasileirão.
Repara nisso aqui. Vitória fora de casa, 24% dos jogos 2025. Vitórias fora de casa, 26%. Vitórias fora de casa, 27%. A matemática está te dizendo que não existe 3 vitórias de visitantes por rodada. Tá? Não existe 3 vitórias de visitantes por rodada, como média. Então, o que aconteceu na rodada passada? O Atlético Paranaense venceu e o Bahia venceu. Aí a gente foi para quinta-feira, com faltando o jogo do Cruzeiro e do Flamengo. Nenhum visitante venceu. Então, venceram 2 visitantes. A média foi mantida. Ah, João, significa que toda rodada só vão vencer 2? Não, não significa. Se na rodada 2, por exemplo, vence 6 visitantes, é muito provável que em alguma rodada do Brasileirão nenhum visitante vença. É média. Tá? Com essa média, eu já explico para vocês o porquê que é muito fácil da casa trabalhar sempre assim, né? Sempre o visitante mais esticado. O único visitante favorito dessa rodada é o Mirassol. Por sinal, acho que não vai vencer, mas a gente chega lá. Tá? É sempre mais fácil da casa se defender. Ela tá jogando com os números a favor. Mesmo quando o Flamengo vai jogar fora de casa, eles põem 1,60 aqui, 1,70, 1,80, 2 e tanto, como era contra o São Paulo. E eu levo fumo de menos 0,25, porque eu tava. E eu levei fumo, tudo bem. Tá? Então, vamos olhar para os números. Outra coisa que eu acho que é muito legal vocês entenderem dos números. 2020, vamos lá de novo. 2025, jogos com menos de 3 gols, 54%. 2024, jogos com menos de 3 gols, 53%. 2025, jogos com menos de 3 gols, 55%. A casa sabe que mais da metade dos jogos do Brasileirão, mais da metade dos jogos por rodada, mais da metade dos jogos do Brasileirão são under 2,5. Então o que, que a casa faz? Todos os jogos da rodada pagam mais no over 2,5 e menos no under 2,5. É a matemática que está te fazendo a casa se defender. As exceções sempre são. Ah, mas João, a exceção é o Vasco do Diniz. Não, meus amigos. Não. Se você olhar para um jogo do Vasco do Diniz, aqui cadê o jogo do Vasco do Diniz? O Vasco joga no Brasileirão contra o Chapecoense. A Betano deve ter tirado para precificar. Se você olhar para o jogo do Vasco do Diniz, está aqui, ó. Under 2,5 paga menos do que o over. Tá? As exceções, elas sempre são mandantes esmagados. No caso dessa rodada, Palmeiras e Flamengo. Então, quando eu olho, porque isso vem automático na minha cabeça, tá, gente? E com o tempo vai entrar na de vocês assim. Vocês vão olhar para os jogos e as precificações e vocês vão entender o porquê que a casa está fazendo isso. Aí cabe a você contrariar ou não. Mas ela tem a matemática do lado dela. As exceções são mandantes favoritíssimos. Olha aqui, ó, under 2,5 de odd 2, tá? E aqui também under 2,5 pagando mais do que o over 2,5. Porque a casa coloca, pô, se tu tá esmagando a odd do mandante, o mandante deve vencer. Só que se ele tomar um gol, para ele vencer ele precisa fazer 2, ou seja, over 2,5. Então, é o jogo que a casa faz aí sobre as precificações. Beleza? Então, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Brasileirão teve, em 2025, como resultado que mais se repetiu, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Olhem isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos 6 resultados mais frequentes do Brasileirão, 5 são under 2,5. Ai, eu adoro o over no Brasileirão. Ai, a casa põe o over limite no minuto 60. Ai, o over, ai, o over, ai, o over, ai, o over. Eu gosto de gol, o over, o over. O time vai abrir, vai jogar um atacante a mais no lugar do zagueiro. Ai, o over. O meu bico da teta tá duro, o over. Ai, o over, o over, o over, o over. É under. Sinto lhe dizer. Sinto lhe dizer. Jogo a jogo, claro que tem variações.
É claro que tem variações. É claro que tem suas coisas lunáticas, como por exemplo, eu estava no under 3,5 de Botafogo e Cruzeiro. O jogo foi 4-0 com 4 gols no segundo tempo do Botafogo. Tá? O over 3,5 é 25% de jogos do Brasileirão do ano passado. Turma do over. E tem gente que é muito boa nisso. Não tô falando isso. É porque eu acho que tem gente muito desesperada de ficar pegando o over todo minuto 60. Entendeu? E tem gente muito boa mesmo. Entende a leitura do jogo e tal. Eu não sou essa pessoa. Eu sou um cara que respeita mais a matemática e evita esse mercado. Mas isso aqui é um detalhe legal para vocês, tá? A maior parte dos gols do Brasileirão, elas saem do minuto 76 para frente. Tá? A maior parte dos gols, se dividindo em 15 em 15 minutos. Tá? E se você dividir por 10 em 10 minutos, a maior parte sai do 80 para o 90. Então, como conselho, eu falo para vocês, esperem. Ah, mas o over limite veio com 60 minutos. E daí? Às vezes você pega um over limite a 1.6 no minuto 60, tá? Só que ele bate aonde está a incidência da maior porcentagem de gols. Ele bate no minuto 77, que já está pagando 2.4. Tá? E isso num exercício de longo prazo é melhor para você esperar um pouco a faixa da minutagem, mesmo que a odd seja maior. Coisas para fazer você refletir, tá? Eu não vou conseguir provar matematicamente que isso deu bom. Eu acho que até a casa soube se defender aqui para deixar isso quase num ambiente de 0-0. De 0-0 da trocação, ou favorecendo a ela. É a luta dela, né? Porque ela vê um time que tá toda hora batendo gol no minuto 77. Todo 3 jogos seguidos bate gol no minuto 77 desse time. O que ela faz? No minuto 77 vai estar pagando 1,40. Tá? É assim que a casa se defende. Então, beleza. Feito esse prefácio, meus amigos, nós vamos ao Brasileirão falar de jogo a jogo aqui e como que eu uso um pouco das apostas, eu aplico a matemática através desses jogos, tá? Bragantino e Atlético Mineiro. O que vocês viram aqui? Bragantino, um dos líderes do Paulistão, empatou contra o São Bernardo nos minutos finais, arriscou muito ali botando o Isidro. Eu não lembro quem que foi o outro jogador que ele botou no HT no intervalo. Isidro Pita, que por sinal eu gosto muito. Gosto muito desse jogador. E o Sampaoli, que subiu bastante o nível de competitividade do Galo, mas ele adota um estilo mais à base da trocação, né? Porque ele pressiona muito o adversário. 2-2 com o Palmeiras, virou o jogo contra o Cruzeiro. O time dele é muito intenso. É muito intenso. Mas eu acho que eu vou fazer no meu bilhete solto do Brasileirão para vocês o gol do Braga nesse jogo, tá? Pelo perfil do Atlético Mineiro, sofredor de gols, tá? O gráfico deles contra o Palmeiras, inclusive, eu estava no dupla chance do Atlético Mineiro contra o Palmeiras, mas o Palmeiras jogou melhor. Fez jus ao menos 0,25 o Palmeiras, mas o jogo termina 2-2, tá? Mas se você olhar aqui Atlético Mineiro, você nota. Eu acho que é difícil a gente pegar o Campeonato Mineiro, né, gente? Quem é de torcedor do Galo sabe do que eu tô falando. Ah, mas tomou gol do Pouso Alegre, mas eu acho que eu vou me basear mais aqui, ó. As agressões e os gols sofridos nos jogos contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro. O clássico contra o América Mineiro ele sofreu também. No Campeonato Mineiro, o único jogo que ele não sofre gols na temporada é contra o Tombense. Mas é como eu te falo, não gosto muito de levar o Campeonato Mineiro para dentro do Brasileirão, tá? Mas eu vou dar uma respeitadinha no Braga. E eu faria um gol do Braga aqui nesse jogo em algum momento da partida, tá? Eu vou botar no meu bingo lá pedrada. E sobre os outros elementos do Brasileirão, cartões, altas incidências de cartões e tal, cara, eu entendo. Mas vocês sabem que é muito importante a análise do árbitro, sim. E nessas primeiras rodadas eu estou evitando, tá? Meu Deus, a média é altíssima aqui. Não, é possível, essa média C10 tá bugado. Não existe média de 10. Ixi, eu sou doido agora, média de... Ah, eu acho que ele tá se tratando só dos primeiros jogos dos dois times, né? Galo e Palmeiras deve ter saído bastante cartão. 5. E aí do outro lado deve ter saído 5 também no Braga.
E ele botou média de 10, só que ele errou, né? É uma pegadinha do cara. Esse site tá bugado. Braga, vamos ver o Braga. Quantos teve aqui? Contra o Coxa. Teve expulsão no jogo. 7 amarelos. Caramba. Teve muita compensada aqui, né? Ele expulsou cedo. Teve muita compensada aqui. Ambiente de contra-ataque também do Coxa. Não sei. Análise de cartão tem muito mais gente experiente nesse mercado do que eu. Difícil eu ficar falando para vocês que isso aqui são linhas que eu gosto. Beleza? Vitórias do Bragantino 0-0 Ásia. Handicaps positivos do Galo 0-0 Ásia. Mais meio 1,37. Mais um. Eu vou fazer. Eu usei o gol do Braga no bilhete. Aqui eu posso usar o under 3,5. Vamos separando, tá? Vamos separando com muita cautela. Flamengo e Inter, entre aquele que eu tô falando para vocês. Over 1,5 de 1,27. Não sei muito bem o que esperar do Flamengo. O Inter é um time derrotado na estreia contra o Atlético Paranaense, um time que perdeu para o Flamengo no Maracanã por 1-0 na temporada passada. Aliás, o Flamengo foi muito bem contra o Inter também na Libertadores, mesmo no Beira-Rio. Sobe o nível de produção. Mas vocês estão esperando uma dinâmica do Flamengo que inexiste até o prezado momento. Que é a mesma do ano passado. Inexiste. Fluminense perdeu, São Paulo perdeu, Corinthians perdeu. O normal é jogar abaixo do que paga a odd. Não adianta você falar assim, meu Deus, o Flamengo vai amassar e tal, não sei o que. Não, você não está dentro da normalidade. Recomendo cautela com isso aqui e exploração de outros mercados. Tá? Live Flamengo a 1,60 e tantos. Se estiver performando bem. Chute Flamengo no primeiro tempo, que é quando o desgaste físico, obviamente, ainda não se faz presente. Internacional handicaps positivos, mais 3 europeu, com algum gol no jogo. Por que não? Por que não? Vamos ver quanto que é o mais 2,5 Ásia. 1,24. Cartões, é como eu digo para vocês. Se fosse assim, meu Deus, declarações de guerras, muita rivalidade nos bastidores, os times estão prometendo, a torcida vai lotar, e pressão e tal, eu jantaria essas odds aqui. Mas não é o caso, certo? Escanteios, Flamengo para vencer 1,21? Não. Intervalo de gol Flamengo 1-3 é que eu uso na pedrada, tá? Não espero uma goleada do Flamengo, não espero, mas eu espero sim o Flamengo dar uma subidinha de produção. Nada muito também. Inter mais 4 com under 4,5. Não, 1,18. Esse under 4,5 aqui para uma complementadinha de odd ele não é ruim, tá? Ele não é ruim. Flamengo 2-1 no São Paulo, Flamengo 2-1 Fluminense, 2-0 no Corinthians, gol no minuto final, né? Handicaps positivos do Inter me chamam. Ou dupla chance do Flamengo com o under 4,5. Dupla chance do Flamengo com o under 4,5. Tá? Vamos ver se esse Flamengo não vai nos decepcionar. Remo e Mirassol. Aqui tem uma característica de jogo. Vocês andaram acompanhando o noticiário, né? Que inclusive quando a gente estava no Discord, quando deu essa chuva, a gente correu para a odd do Mirassol aqui, do Remo. Mas eu esperava um ambiente mais turbulento, embora ela tenha caído. Ela não caiu tanto quanto o esperado. A situação foi a seguinte: o Mirassol fez um jogo contra o Bragantino. Todos agora façam uma pausa nesse conteúdo. Não precisa nem apertar a barra aqui da pausa, tá? Fica tranquilo, não precisa apertar.
Eu vou fazer uma pausa para vocês. Bebam água. Vai lá. Fechou? Isso aí, hidratação de verão. Galera, é o seguinte. O Mirassol fez um jogo contra o Bragantino no domingo. O Novo Horizontino, desculpa. O Novo Horizontino ganhando o HT Tigre. Que delícia esse time. Eu tenho Tigre campeão. É o Tigre. Eu faço muita aposta de longo prazo. É o Tigre aqui, ó. Tigre. Pego sempre o Tigre. Eu amo esse time. É um dos times que eu tenho mais prazer em ver jogar atualmente. É o Tigre. Novo Horizontino. A Novo Horizonte. Tem alguém de Novo Horizonte aí? Eu quero visitar essa cidade. Eu vou para Novo Horizonte. Remo e Mirassol. Vamos lá. O Mirassol fez um jogo contra o Novo Horizontino, aí no HT tava chovendo muito, no FT piorou. O jogo nem foi pro segundo tempo e foi adiado para segunda-feira. Tá? Só que o Mirassol joga quarta no Pará. O que o presidente do Mirassol fez? Pediu o adiamento do jogo para quinta para poder viajar mais tranquilo. É uma viagem longa para jogar no Pará contra o Remo. A CBF não acatou e o Mirassol ficou com esse problema de ter jogado segunda e vai jogar quarta no Pará. Só que ele fez um tempo só na segunda-feira, muito boa a performance, buscou um empate, amassou o Novo Horizontino, foi muito bem mesmo, ficou 1-1 o jogo. E aí me deixou mais assim, opa, talvez não seja tão afetado o desempenho, o nível físico quanto eu pense. Tá? Só que eu tenho esperado jogos duros no Pará. E o mercado já botou aqui 0-0. Tá? Já botou aqui assim, cara, não vou levar esse Mirassol para odd 5, porque é o Mirassol, certo? Eu não vou levar ele para odd muito grande. 6 aqui da Chapecoense. É o Mirassol. Todo mundo vai lá, todo mundo quer pegar contra o Remo, todo mundo quer pegar contra o Remo. Mas calma, é um Remo na Série A, volta em casa, onde ele vai muito bem na Série B. Também não posso levar na odds, aí o mercado vai lá e se defende. Toma isso aqui, ó, 0-0 para cada um, 2,80 para cada um, joga aí, fuma aí, ó. O jogo empate, vamos no empate, aí o Remo ganha 1-0. Eu vou na vitória do Mirassol. Fumo, 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 fumo. É duro de apostar. Então fui no under 3,5 gols no meu bilhetaço. E aqui, se eu tivesse que escolher um lado, minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Eu acho que eu pegaria algo a favor do Remo, tá? Respeitando um pouco do mando de campo. Eu acho que o Mirassol vai pro contra. Eu acho que eu pegaria, vamos ver quanto pago mais um Ásia. Por respeitar um pouco do mando, eu pegaria acho que o mais um Ásia. 1,19 não. Pegaria numa odd maior. Cartões, como eu falo para vocês, é algo que eu não tenho explorado. Fui no under 3,5 no bilhete. Vamos pegar o DC? Bom, como a gente vai fazer em todos os jogos e vai dar uma odd alta, deixa eu me proteger um pouquinho no mais um Ásia, beleza? Mais um Ásia, lembrando a vocês que se o Mirassol vence o jogo por 2 ou mais gols de diferença, isso dá head. Vitória por 1 gol de diferença do Mirassol. Reembolso, anula essa opção, seguem viva as outras. E vitória ou empate do Remo é um belíssimo de um green, que é o que eu espero. Remo! Vamos, Remo! Santos e São Paulo. Sangue é o que eu vejo em campo. O João tá falando que é muito cartão. Não, tô falando que é futebol mal jogado. São Paulo foi muito bem contra o Santos. Aí o São Paulo vem de vitória contra o Flamengo. São Paulo foi o time que eu peguei o mais 1,5 contra o Santos agora na pedrada. Santos e São Paulo, meus amigos. Na Vila famosa. Eu fui assistir Santos e Corinthians na Vila, fiquei chocado. E eu não acredito no retorno do Neymar, tá? Acho um clássico assim, debilidade física. Vamos dar uma acompanhada no noticiário. A galera fala assim, João, usa o Google no Google, ele busca Google no Google, não é o Google, cara. E eu não gosto desse navegador que abre, eu não tô com preguiça de ficar mudando a página de abertura. Me deixem! Me deixem! Santos empesta Bilal Brahim, a time português. Meu Deus do céu! Tá, de estrela amadora. Olha o que o Santos tava fazendo com o elenco, cara. Neymar trabalha com o elenco, Tiquinho pode retornar.
Craque segue processo de transição, não vai jogar. Besiktas, o Brasão. Não ia pro Bayern de Munique? Ah, poupe, né? Partito, ele não ia pro Bayern de Munique. Entendi. Santos e São Paulo, meus amigos, eu fui no mais 1,5 São Paulo, under 3,5 gols. Um jogo bom, por ser clássico aqui, e aí o mercado dá uma esticada, né? Mas fica de olho em over, eu ia falar, fica de olho em live de cartões. Alguns tipsters, sendo eles um dos meus preferidos, o Bomba Tips, cobre muito bem esse mercado, tá? De live. E eu acho que o São Paulo tem condição de levar isso aqui para um 0-0 justo, tá? De odd justa. O que é levar o São Paulo levar o jogo para 0-0 de odd justa? É com 20 minutos de primeiro tempo, a odd está parecida com isso aqui, ó. Tá? A odd está parecida com isso aqui. Tem muito trader que atua com correção de mercado. Ele faz uma análise parecida com a minha, né? Sendo Netuno o mestre desse mercado, e ele faz assim: o Santos vai corrigir a odd, aí ele fica exposto pouco tempo de jogo, pega um pouco na correção e vai fazendo isso. Então, o famoso trade. Não é o que eu faço, eu uso também as apostas também para entretenimento, beleza? Grêmio e Botafogo. Gostei muito do Botafogo, né, contra o Cruzeiro. Cara, vocês viram a linha do Botafogo contra o Cruzeiro? Eu, sinceramente, fiquei extremamente surpreso, mas não sei se tomarei isso como padrão. Mas o Botafogo fez uma linha super alta, achatou o campo contra o Cruzeiro. Que impedimento só, 5-0. Botou o Cruzeiro 5 vezes em condição de impedimento, com risco alto, achata o campo. E quando você achata o campo, obviamente você deixa o jogo mais over, tá? Porque o campo é assim, né? Aí você joga com duas linhas baixas, o jogo fica aqui no meio campo, tá? Quando você achata o campo, né? Você deixa o jogo mais over. Por isso que o flickball é extremamente over. Porque ele fica ali trabalhando sempre com mais jogador no campo de ataque. O Botafogo trouxe um pouco dessa proposta, mas eu não sei se é para jogo em casa. Difícil falar para vocês que é um padrão. É muito improvável que o Botafogo vire um flickball fora de casa, né? No Brasileirão, porque os jogadores nem devem saber fazer isso e vai mamar gol de tudo que é lado. Mas na pedrada tá chute do Danilo, tá? Um chute do Danilinho. Cadê o Danilo? Mas eu peguei a 1,50, vamos ver quanto paga nessa casa. Montoro tá sendo muito elogiado, hein? 1,38, peguei a 1,50, tá? E, e o que eu posso falar para vocês é que talvez a gente possa fazer aqui over 1,5, 1,35, Botafogo, handicaps positivos, mais um Ásia. O que eu espero do Grêmio? O que eu espero do Grêmio, meus amigos? Dúvidas. O que eu espero do Grêmio? Um gol do Grêmio, um gol do Botafogo, 1,39. Gol do Fogão também parecia ser uma opção interessante, tá? Que difícil. O Grêmio é aquele time que se reforçou muito, criou muita expectativa, mas sinceramente eu não acho um top 10, tá? Em fase inicial, principalmente, me surpreenderia muito. Essas transições são difíceis, a do Cruzeiro, a do Grêmio. Mudanças de elenco para um Brasileirão que terminou mês passado, para janeiro, você querer que o time já saia ganhando de todo mundo é difícil. Mas está muito difícil escolher uma aposta aqui. Eu tenho vontade de olhar, eu tenho vontade do mais um a 0 Botafogo, eu tenho vontade do Grêmio over 1,5. E a gente pode tentar alguma coisa aqui.
Geralzão Santos, né? Santos 3,5. A gente pode tentar alguma coisa criativa. Se você usar, por exemplo, gol no jogo com mais 2 do Botafogo, você ganha o direito do Botafogo perder o jogo por 1-0. Se ele faz jogo, o Red vem no 3-1. O que vocês acham? Botafogo mais 2 com Grêmio, gol do Grêmio. Beleza? Palmeiras e Vitória. Esse jogo requer atenção. Isso aqui, eu tô no 4,5 DC, under 4,5 DC no Bingo Pedrada. Isso aqui requer atenção. Isso é o movimento de defesa mais fácil do site. Mano, lembra aquilo que eu te falei? Voltamos à origem desse conteúdo do dia do YouTube. Quero um green? Palmeiras para vencer. Vou fazer uma aposta na minha vida. Pega aí, Palmeiras para vencer a Vitória. Green não significa aposta de valor. O valor pode ser, inclusive, colossal nesse 9 do Vitória. Só que quando você tá numa odd 9, você tem 11% aí de chance de ser green, cara. O site está dizendo que a tua chance é 11%. Mesmo que você ache que é 20%, 20%, olha o quão longe você tá do green. Só que como eu faço 1 trilhão de apostas, é muito mais fácil ficar botando para mim unidade onde está desajustado. Eu não fiz essa aposta da Vitória, tá? Não fiz algo a favor da Vitória, não é isso. Mas é um exercício sobre o longo prazo. Ano passado você fumou nesse jogo. Esse jogo terminou 0-0 com 5 chutes do Palmeiras no HT, com must win e com 1 escanteio do Palmeiras no primeiro tempo. Tá? Nas rodadas finais do Brasileirão. O Palmeiras precisava vencer o Vitória para ultrapassar o Flamengo, pegando Vitória em casa, que lutava contra o rebaixamento, e você fumou nesse jogo. Em odds 1,18, 1,19, 1,20. Tá? João, para de mentir. Fumou, que eu lembro. Vamos trazer esse jogo aqui para vocês. Aqui, meus amigos. Palmeiras e Vitória. 0-0. Essa expulsão acho que foi no fim, né? 99. O Andrés Pereira. 99 era o último lance do jogo. Se eu não me engano, o árbitro já tinha até encerrado. 1,30. Palmeiras, 10 Vitória. Bateu a 5 do empate. O site que ele fez, ele repetiu. Ele repetiu a odd. Como é delicioso ser um site de aposta. Fala a verdade. É uma delícia. Porque o cara vai apostar todo dia aqui, ó. Palmeiras, 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 Palmeiras em casa, Palmeiras, Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, 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 Palmeiras. Aí vai ganhar, ele aposta R$100, ele vai ganhar R$30. Ele vai fazer, paguei o PF, paguei o caralho. Tanan, 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 tanan. Vai imitar o Matheus Cunha surfando, tá ligado? Aí no dia que o Vitória ganhar o jogo, ele vai perder o 100 cheio dele. Fica 4 dias sem almoçar. Eu era assim. Eu fiz isso muito tempo na minha vida. Tá? Tenho 40, aposto desde os 18. 20 e tantos anos aí, 10 anos fumando pra caralho no site, não sabia nem o que era odd. Falava, se tiver ganhar, putequeira do caralho. Ia com os meus amigos aqui no bar. Vamos aí, vamos apostar. Vai, junta uma vaquinha de cada um aí, 10 mangos de cada um. Fazer um bingaço aqui, ó. Palmeiras pra vencer, Flamengo pra vencer, Arrascaeta pra marcar. Na época era Luiz Fabiano pra marcar. Aí, ó, gol do Obina. O Obina é melhor que Tô. Cara, pega essa múltipla. Under 4,5 DC na pedrada. Aqui eu usaria talvez um handicap positivo do Vitória da Bahia. Mais 2,5. Não acredito em ambiente de goleada do Porco. Ou então, de repente, uns escanteiozinhos do Porco. 3,5 Porco. 3,5 Porco com
1,5 gol. Eu tenho 1,5 gol, será, galera? Se 1,5 gol, eu pegaria sozinho no bingo. Vitória não perder por 4? Não perder por 3, né? Mais 3 e não perder por 3, desculpa. Que difícil. Que difícil. Alguém aí pode me ajudar no comentário? Especiais jogador. Vitor Roque no chute a gol. E o Flaco. Adoro esse jogador. Adoro o Flaco Lopes, mano. Que jogador incrível, cara. Muito bom. Difícil meter contra o Palmeiras com essa dupla em campo, né? Entendo vocês. E se a gente pegar só 5 cantos do porco sequilho? O famoso sequilho. Sabe o sequilho? Alguém aí já comeu sequilho? 5 cantos do porco. Bahia e Flu. Um dos meus times preferidos, tá? Relação odd, retorno em campo. É o Fluminense de Zubeldia. Vocês sabiam que o Fluminense terminou o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado? Segundo turno. Jogado agora, de setembro a dezembro. Agora. À frente do Flamengo. Vocês sabiam que o Fluminense do Zubeldia venceu os últimos 2 jogos do Flamengo? No Brasileirão e no Carioca? Vocês continuam menosprezando o Flu. Desde o Mundial de Clubes. Que por sinal vocês falavam assim: semifinal, vai chegar no Brasileiro, vai perder para todo mundo e vai ser rebaixado. O melhor segundo turno do Brasil. Com um ponto atrás do Palmeiras de Abel. À frente do Flamengo. Esse João tá mentindo. Eu não sou plantador de fake news, meus amigos. Eu sou um jornalista de credibilidade. Tá? Segundo turno. Resultado. Palmeiras termina à frente do Fluminense no saldo. Tá? Fluminense. 1 ponto a mais do que o Flamengo. Palmeiras ganhou no saldo. Ó, 13-23. 14 gols sofridos. A melhor defesa do retorno do Brasileirão. Por isso, óbvio, usei o under 3,5 do Fluminense, que continua sendo padrão. 2-1 na estreia, mas é um time que se fecha muito bem. Inclusive, para quem trabalha em mercado de under e finalizações, sabe do que eu estou falando. O Fluminense de Zubeldia é cascara grossíssima. Sobretudo no Maracanã, né? Então, cartões não. O Fluminense de Zubeldia vem aí. Quais são os 2 visitantes que vão vencer na rodada, hein? Vocês podem me informar? Deixa no comentário aí. O Flu de Zubeldia. Meus amigos. Sabe por que é difícil escolher? Porque eu escolhi o under 3,5 de um lado, né? Eu tento fazer lá e no. Quem joga dominó aí sabe do que eu tô falando, meus amiguinhos. O Flu de Zubeldia não perderá para o Bahia de Rogério Ceni por 2 ou mais gols de diferença. E tenho dito, Vasco e Chapecoense, muitos vascaínos pegando a Chapecoense, hein? Handicaps positivos, mas devo lhe informar que a Chapecoense está mal, tá? Time que tá mal. Foi muito mal contra o Santos. Muito mal contra o Santos. Mas ganhou de 4-2. Muito mal. Pra tomar as massas dos Santos tem que ser. E o Campeonato Catarinense, sei lá, né? Ela torcida todo mundo, mas é Campeonato Catarinense, né, meus amigos? Então, cuidadinho aqui. Vasco pra vencer. Hag. Dei um tiro no meio da minha testinha. Aqui, ó. Vasco para vencer ou roleta russa? Com 5 balas no cartucho.
Aí a minha escolha. Pego não. Peguei Vasco de 1 a 3 gols, tá? Mas pego não, meus amigos. É Chapecó, é Chapecó, é Chapecó, é Chapecó, é Chapecó, o desejo de todo dia, é Chapecó. O Diniz, ele vem aí. E daí? O Diniz, ele vem aí. E daí? Under 3,5 gols. Cruzeiro e Coritiba. O Cruzeiro, meus amigos, é um time do Mano Menezes, do Tite, que tem mostrado muita dificuldade em encaixe. Mas ela não é a mesma odd do Palmeiras, né? Ela de 1,48, se aproximando de 1,50, já significa que dá 61 na live rápido. Tá? Ano passado eu me decepcionei muito pegando essas vitórias do Cruzeiro. Se eu não me engano, aqui eu fiz o under 3,5 também. R$ 1,34 do over. 1,48. Pode ser ML também aqui, viu? Pode ser ML aqui também. Over 1,5. Over 1,5 de um lado com under 3,5 de outro. Pode ser também. Cruzeiro, over 1,5. Tá aí. O over 1,5, eu sempre falo isso também no meu conteúdo, tá? Faixas de odds parecidas de over 1,5 com ML, às vezes é muito maior do que isso. Às vezes é 1,44 aqui, 1,48 aqui. Acontece. Eu sempre prefiro o over 1,5, tá? Porque você trabalha com muitos mais resultados do que o único que te redaria o over 1,5 com o time vencendo, que é o 1-0. Com cautela, porque o 1-0 é o resultado mais frequente do Brasileirão. Embora aqui, em 2024, o resultado mais frequente tenha sido o 1-1, tá? Em 2023, o mais frequente foi 1-0. Em 2024, o mais frequente foi 1-0. Então, com cautela, tá? Mas é claro que você olha para o exercício do longo prazo. Você tem aqui 53 vezes do 1-0. Você tem que somar isso aqui, ó. 53 mais 27, tá? 53 mais 30 dá 83 menos 3, 80. Você tem 80 vezes aqui de under 1,5, tá? E aqui eu tenho 46. Ó, vamos fazer 37 mais 33 dá 67, 70. 70 mais 46 dá 116. 116 vezes de over 1,5. Tá? Eu trouxe, obviamente, que isso reflete-se um pouco na odd. Você traz uma incidência maior. Maneiras para vocês pensarem aí. Beleza, meus amigos? Tá feito o Brasileirão do João da Info. Nossa, tô na edição aqui. Beleza, muito obrigado a todos vocês. Beijo no fundo do meu coração. Corinthians e Capivariano ficou para rodar. Corinthians e Capivariano no Paulistão adiaram Corinthians e Atlético Paranaense. Por isso são 9 jogos, beleza? Fui!